Livro O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin. Capítulo 13. Deus habita nos louvores do seu povo. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há muito para ser dito a respeito de louvar a Deus. Ele é o mesmo Deus hoje, o mesmo Deus que ele era antes, mesmo tendo hoje uma casa diferente. A Bíblia nos diz que Deus é entronizado entre os louvores do seu povo. Salmos 22:3. E essa é a razão pela qual o adoramos, porque ele habita em nossos louvores. E quando louvamos, criamos uma atmosfera onde o Espírito Santo pode manifestar sua presença. Vamos dar uma olhada no livro de Salmos. Na Bíblia hebraica, os 150 salmos estão divididos em 5 livros, correspondentes aos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 livros de salmos eram as canções e os hinos de Israel. Veja quantos salmos falam a respeito de gratidão e louvor. Veremos aqui alguns deles. Salmo 105, 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Perceba que o versículo 2 diz, cantai-lhe salmos. Nós lemos em Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Versículo 25. Paulo e Silas estavam cantando um para o outro? Não, eles cantavam hinos de louvor a Deus no Novo Testamento, como no Velho Testamento. Veja a história de Atos 13 a respeito daqueles 5 profetas e mestres que estavam em Antioquia. Barnabé e Saulo eram 2 deles. A Bíblia nos diz, e servindo ou ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 2, ministrando, servindo ao Senhor. O que você acha que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e louvando a Deus. Eles cantavam louvores a Ele. E veja que, enquanto eles ministravam ao Senhor, o Espírito Santo falou. É nesse tipo de atmosfera que Deus fala conosco. É esse tipo de atmosfera que trará a manifestação da presença de Deus em nosso meio. E nós precisamos da sua manifestação em nosso meio, tanto quanto dentro de nós. Agora, vejamos o início do Salmo 106 e 107. Salmo 106, 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, 1 e 2 diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor. Vamos olhar primeiro o Salmo 107, 2. Digam-nos os remidos do Senhor. Como? Dando graças ao Senhor e dizendo, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora vejamos o Salmo 108. Salmo 108, do 1 ao 3. Firme está o meu coração. Seria tão bom se tivéssemos mais corações firmes. Ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Atente que o salmista não diz, louvar-te-ei em silêncio, ó Senhor, e não te deixarei ninguém ouvir ou saber. Não, ele diz, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Versículo 3. Agora veja como começa o Salmo 111. Salmo 111, 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças na companhia dos justos e na assembleia. O salmista está louvando ao Senhor em um ajuntamento de cristãos e de todo o seu coração. Os próximos 2 salmos que veremos também começam com louvor. Salmo 112, 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 113, do 1 ao 5. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus,
cujo trono está nas alturas. Mais duas passagens dos Salmos que também expressam louvor e ações de graças ao Senhor. Salmo 117, do 1 ao 2. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Por quê? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 118, 1 e 2. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. O salmista admoesta Israel a declarar publicamente que a misericórdia de Deus dura para sempre. Isso também serve para nós nos dias de hoje. Nós, a igreja, precisamos declarar em alta voz: a sua misericórdia dura para sempre. Os nossos louvores agradam ao Senhor. Nós acabamos de ver uma série de salmos. Agora vamos para o final do livro de Salmos. Vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito do louvor ao Senhor. Lembre-se de que o salmista disse: Ele habita nos louvores do seu povo. Isso significa que Ele vive em nossos louvores. Salmo 146, 1 e 2. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 147, 1. Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 148, do 1 ao 7. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra. Salmo 149, 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aleluia! Agora vamos dar uma olhada no Salmo 150, o último do livro dos Salmos. Salmo 150, 1. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Vimos neste capítulo que tanto o cristão individualmente quanto a igreja como um todo são o santuário de Deus. Lembre-se do que diz 1 Coríntios 3,16 na versão amplificada. Não entendeis, não discernis que vós, a igreja de Corinto como um todo, sois o templo de Deus, ou o seu santuário? Salmo 150, do 1 ao 6. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Diga em alta voz: pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus por sua glória. Louvado seja Deus por sua bondade. Louvado seja Deus por sua misericórdia. Nós temos deixado a desejar em nosso louvor. Precisamos louvar mais. Cantando e dançando. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em Salmo 149. Começa assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Versículo 1 e 2. Parafraseando, o Senhor fez a igreja. Não foi o homem. Foi Deus quem construiu essa casa espiritual. Então o versículo 2 continua: Exultem no seu rei os filhos de Sião. Você sabia que somos filhos de Sião? Veja Hebreus 12, 22. Agora o versículo 3. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Você sabia que cantar e dançar originalmente pertenciam a Deus e ao seu povo? O diabo roubou e perverteu essas expressões. Bem, não vamos então deixar que ele fique com elas. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém que começa a cantar e dançar no Espírito, isso pode abençoar muito um culto de louvor e adoração.
O Salmo 149 continua dizendo: louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Versículo 3 e 4. O que isso significa? Significa que o Senhor tem prazer em ver o seu povo o adorando com danças. Isto agrada. Alguns conservadores podem até dizer: eu não gosto disso. Bem, o diabo e seus demônios também não. Mas não tem problema não. Deus gosta. O salmista está falando a respeito de nos regozijarmos, de sermos alegres. Ele está falando a respeito de louvarmos o nome do Senhor com danças e cantar louvores a Ele com adufo e harpa. Salmo 149, do 4 ao 6. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Isso significa que também precisamos agir assim em nossa casa. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de 2 gumes. A palavra de Deus é a espada do Espírito que está em nossas mãos. Mas nós também precisamos colocar os altos louvores a Deus em nossos lábios. É assim que a palavra irá funcionar, crendo em nosso coração e falando com a nossa boca, usando a palavra como espada de 2 gumes contra as dificuldades que enfrentamos na vida. Agora o Novo Testamento diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. A palavra de Deus é a nossa espada de 2 gumes. Muita gente anda por aí com a Bíblia debaixo do braço dizendo: eu sou uma pessoa da palavra. Mas sua aparência é de alguém que chupou limão. Eles nunca dão um sorriso, nunca demonstram alegria. Mas o Salmo 149 diz: de salvação adorna ou traz beleza aos humildes. Bom, isso não se parece muito com aqueles com a cara de quem chupou limão, não é? Sim, nós temos que tomar a nossa espada de 2 gumes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e usá-las com a nossa boca. Mas se estamos bravos e cortamos as pessoas com ela, não estamos causando bem algum. Não, nós precisamos deixar que os altos louvores do Senhor estejam em nossos lábios. Quando fazemos isto, usamos essa espada com louvor e ações de graça, e as pessoas vão querer ouvir. Libertação traz regozijo. Vamos ver agora o Salmo 137, que se refere ao tempo do cativeiro babilônico de Israel. Salmo 137, do 1 ao 3. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Nós acabamos de ler algumas dessas canções de Sião. Elas eram cheias de alegria e louvor. Você notou? Mas aqui no Salmo 137, o salmista diz: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Versículo 4. É por isso que muitas pessoas na igreja não conseguem cantar. Elas têm vivido no território do diabo, agindo e vivendo como o diabo. Mas veja agora no Salmo 126 o que aconteceu quando esse quadro foi mudado pelo Senhor. Salmo 126, do 1 ao 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No Salmo 137, aqueles que haviam levado Israel cativo diziam: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E eles respondiam: mas como cantaremos louvores e júbilo quando estamos em cativeiro? Mas quando o Senhor mudou o quadro e libertou Israel da Babilônia, eles disseram: ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Salmo 126, 1 e 2. Eles se alegraram. A poderosa obra do Espírito de Deus através do louvor. Para concluirmos, vamos dar uma olhada no Salmo 29 e aprender algumas coisas sobre a obra do Espírito Santo. Quando o salmista fala a respeito da voz do Senhor aqui, está usando um simbolismo. Ele está falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E quando ele fala sobre muitas águas, mares, oceanos e etc., usa este simbolismo para tipificar multidões de pessoas.
Salmos 29, do 1 ao 9. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os fez saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O salmista começa falando para darmos ao Senhor glória e força e a glória devida ao seu nome. Agora veja o versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Este versículo nos faz lembrar as línguas de fogo em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Atos 2 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo do 1 ao 4. Veja o versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças, e no seu templo tudo diz glória. Lembre-se do que diz 1 Coríntios 3,16 na versão amplificada. Não entendeis, não discernis que vós, a igreja de Corinto como um todo, sois o templo de Deus, o seu santuário, e que o Espírito de Deus tem morada permanente em vós, tendo a vós como sua casa, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. E o Salmo 29,9 diz: e no seu templo tudo diz glória. É literalmente o que o original em hebraico está dizendo. E por que diz isso? Porque a glória de Deus está presente em evidência. Entenda, a igreja é o templo de Deus, e em seu templo, como diz o salmista, todos dizem glória. Experimentando da glória de Deus. Vamos dar uma olhada em Romanos 6, que nos fala a respeito da glória de Deus. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Nós lemos a respeito dessa glória em todo o Velho Testamento. Jesus ressuscitou pela glória do Pai. Agora veja como começa Romanos 8,11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então Paulo, o escritor de Romanos, faz uma relação entre o Espírito de Deus e a glória do Pai, ou a glória de Deus. Às vezes você sente a glória de Deus e às vezes você pode vê-la. Como já lemos anteriormente, a glória de Deus se manifestava no Velho Testamento na figura de uma nuvem, 2 Crônicas 5, 13 e 14. E no Novo Testamento essa glória se manifesta entre nós e dentro de nós. Agora vamos ler todo o versículo 11 de Romanos 8. Romanos 8,11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Este versículo não está falando da ressurreição do seu corpo. O corpo ressurreto não é um corpo mortal. Mortal significa condenado à morte. E se o seu corpo ressurgiu, é porque ele estava morto. Esse versículo está falando sobre o agora. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A glória de Deus e o Espírito de Deus habitam em você. E se o Espírito de Deus habita em você, então ele vivificará o seu corpo mortal. Vivificar significa encher de vida por completo. Não significa estar cheio de morte, doenças e enfermidades. O Senhor fará o seu corpo mortal ser cheio de vida, através do seu Espírito que habita em você.
individualmente e coletivamente. Relembrando então que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em cada um de nós cristãos, individualmente, e em nós coletivamente como igreja local e também como igreja, o corpo de Cristo. O Espírito de Deus não habita mais em casas feitas por mãos de homens, ele habita em nós. Quando nos tornamos cristãos em Jesus, nossos corpos passam a ser templos do Espírito Santo. Ele está morando, habitando em nós. Ele está em nós para nos ajudar e ele nos fará andar por cima se apenas aprendermos a cooperar com ele. Não interessa o que venha em nosso caminho, aquele que é maior habita em nós, e maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O Espírito Santo também habita em nós, coletivamente como igreja, o corpo de cristãos. Ele quer manifestar-se em nosso meio e através de nós ajudar outros. Ele quer ver a igreja sendo abençoada e pecadores sendo salvos, curados e cheios do Espírito. Quando nós como igrejas aprendermos a louvar e agradecer ao Senhor em unidade por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito por nós, criaremos uma atmosfera na qual o Espírito Santo tem liberdade para operar. Permita a obra do Espírito dentro de você e sobre você. O Espírito Santo deseja que sua obra seja completa em nós. Ele vem habitar em nós no momento em que nascemos de novo, e ele começa a cultivar em nós as características de um cristão, os 9 elementos do fruto do Espírito. Dentro de nós, como Jesus disse, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Mas o Espírito Santo também deseja vir sobre nós através do batismo no Espírito Santo. Ele deseja nos capacitar para que possamos cumprir os propósitos de Cristo na força de Deus, não na nossa. Ele deseja nos levar a ter uma experiência espiritual mais profunda com Ele, mais que a que temos com Ele habitando em nós apenas. Ele anseia por fluir através de nós, os rios de águas vivas que Jesus fala em João 7,38, e assim abençoar a humanidade. E o Espírito Santo deseja manifestar os seus 9 dons através de nós segundo a sua vontade. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, não para nos abençoar somente, mas para nos capacitar e sermos bênçãos. Vamos permitir que Ele seja em nós uma fonte de águas do Espírito que satisfaça a nossa sede e também que rios de águas vivas fluam através de nós para suprir a necessidade dos outros. Vamos deixar que Ele faça sua obra em nós e sobre nós.